Olá pessoal, vamos dar início então à semana 14, aulas de 53 a 56. O tema dessa semana é função modular. Um tema muito importante porque nós vamos utilizar depois nas disciplinas de cálculo 1, 2 e 3. Módulo ou valor absoluto de um número. Bom, o que é o módulo ou o que é o valor absoluto de um número real? Ele será indicado por duas barras e a variável. Então veja lá que é sempre assim, ó. Duas barras e a variável aqui no meio. Essas duas barras significam módulo. Eu defino como módulo de x, sendo x se o x for maior que zero e menos x se o x for menor que zero. Bom, vamos entender o porquê isso aqui, né? Se x é positivo ou for zero, o módulo de x vai ser igual ao próprio x. É o que está dizendo aqui, né? O próprio x. Exemplo. X é 2, então o módulo de 2 é 2, porque ele é o valor absoluto, somente o valor positivo dele. Módulo de meio. O módulo de meio é igual a meio. E o módulo de 15 é igual a 15. Se x é negativo, por sua vez, o módulo de x vai ser menos x. Olha só. Módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é menos menos 2, que é 2, porque o resultado sai sempre positivo. Módulo de menos 20 é menos menos 20, que sai 20. Então, sempre que eu tiver o módulo de um número, ele vai ser o próprio número, ou maior que zero, se ele for positivo, e vai ser o oposto dele, menos o x, para x menor que zero nesse caso. Vamos seguir a outros exemplos. Módulo de um número. O módulo de um número real é sempre positivo ou, no máximo, nulo. O módulo de um número real nunca será negativo. Representando geometricamente, o módulo de um número real x é igual à distância do ponto que representa na reta real ao número x até o ponto de origem. Então veja só, aqui, ó, bem aqui no meio está o zero. Bem aqui no meio está o zero também. Então, se o módulo de x for menor que a e o a for maior que zero, significa que a distância entre x e a origem é menor que a. Ou seja, x deve estar entre menos a e a, porque o módulo de x é menor que a, implica que o x é maior que menos a e menor que a. Então, essa aqui em vermelho aqui, ó, é a distância a e aqui também é a distância a. Só que a distância é pela direita e a distância é pela esquerda. Olha só, quando eu tiver o módulo de um número, por exemplo, módulo de x, que é o caso aqui, menor que a, para tirar o módulo, eu deixo o mesmo sinal que está aqui menor e o a do lado direito, e eu vou repetir o mesmo sinal, e do lado de cá eu vou colocar esse valor negativo, na verdade, menos a. Então, o x está aqui, ficou menor que o a e ficou maior que o menos a. Como esse aqui é o intervalo fechado, né, entre esses dois, entre o a, menos a e o a, eu posso fazer o intervalo contínuo, que é o caso aqui. Já se o x em módulo for maior que o a, com o a maior que zero, significa que a distância entre x e a origem é maior do que a, ou seja, porque é maior. Isto é, deve estar à direita de a ou à esquerda de menos a. Na reta real, seja o módulo de x maior que a, isso implica que o x é maior que a ou o x é menor que menos a. Então, vale esse intervalo aqui até infinito e esse intervalo aqui até menos infinito. Então, como que eu representaria isso aqui? Idêntico ao anterior, ó. Módulo de x agora é maior que a. Eu poderia escrever aqui, né? X é maior que a, repete o símbolo e menos a. Só que vocês vão ver que esse intervalo aqui não é um intervalo fechado, porque se o x é maior que a e se ele é menor que menos a, não pode ser um intervalo contínuo. Portanto, tem que escrever como x maior que a ou x menor que menos a. Tá? X menor que menos a. E aí sim eu tenho esse intervalo aqui, ou seja, como está descrito aqui dessa forma aqui mesmo. Tá? Muito bem. As funções modulares podem se tornar também em equações modulares. E como que eu calculo uma equação modular? Toda equação que contiver a incógnita em um módulo em um dos membros será chamada de equação modular. Olha dois exemplos. Módulo de x² menos 5x igual a 1 e módulo de x mais 8 igual a x² menos 3. Vamos resolver esses dois casos aqui. Olha o primeiro caso.
x² menos 5x é igual a 6. Então, se x² menos 5x é igual a 6, o que eu posso escrever? Que esse módulo que eu tinha aqui, né, como eu falei antes, né, x² menos 5x vai ser igual a 6 do lado de cá, ou igual a menos 6 do lado de cá. Então eu tenho x menos 5x igual a 6, olha lá aqui, ou, caso 2, x menos 5x igual a menos 6, exatamente igual ao caso anterior. Se eu resolver o primeiro caso, olha só, x² menos 5x, o 6 vem para a esquerda, fica menos 6 igual a 0. Resolvendo por Bhaskara, eu vou ter uma raiz 6, outra raiz menos 1. Eu vou resolver por Bhaskara porque vocês já sabem resolver, vocês mesmos podem encontrar a solução. E no segundo caso, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Eu tenho aqui uma raiz é 3 e outra raiz é 2. Logo eu tenho 4 raízes, menos 1, 2, 3 e 6. Ou seja, coloquei todas as respostas aqui na ordem, né? Menos 1, 2, 3 e 6. No caso do segundo, x menos 6 em módulo igual a 3 menos 2x. Exato que não é idêntico aos anteriores, mas veja que é o mesmo sinal, mesma situação. Aqui eu tenho módulo dos dois lados. Para resolver módulo dos dois lados, eu poderia fazer 4 casos, mas olha só que eles vão se resumir em 2, porque se eu tenho aqui que x menos 6 é igual a 3 menos 2x, ou eu tiro o módulo de um lado e coloco aqui x menos 6 é igual a 3 menos 2x, que eu fiz, eu tiro o módulo dos dois lados. Se eu colocar negativo dos dois lados, olha só, menos x menos 6 igual a menos 3 menos 2x, essas duas equações são a mesma. Então basta eu colocar somente uma, ó. X menos 6 é igual a 3 menos 2x. E se eu colocar o negativo de um dos lados, olha só, x menos 6 com o sinal negativo é igual a 3 menos 2x. Ou se eu colocar x menos 6 igual a 3 menos 2x com o sinal negativo na frente, são a mesma coisa. Então, eu só preciso de um. Portanto, x menos 6 igual a menos 3 menos 2x, com o menos lá fora. Bom, então, resolver o primeiro caso. Então, veja que o caso 1 representa esses dois casos aqui, certo? E o caso 2 representa esses dois casos aqui. Então, eu só preciso de dois casos para serem resolvidos. No primeiro caso, x menos 6 é igual a 3 menos 2x. 2x vem para o lado esquerdo, x mais 2x, o 6 vai para o lado direito, 3 mais 6. Portanto, 3x é 9, x é 3. Ou então, x menos 3 é menos 3 menos 2x. Bom, o 2x ele era negativo, fica positivo, vem para o outro lado, fica negativo novamente. O 3 era positivo, ficou negativo, o 6 era negativo, trocou de lado e ficou positivo. Portanto, eu fiquei com menos x igual a 3 ou x igual a menos 3. Então, eu tenho duas respostas, x igual a menos 3 ou 3. Muito bem. Outros casos. Chamamos de inequações modulares as inequações nos quais aparecem módulos de expressões que contêm incógnita. Então, olha o caso aqui. Módulo de menos 2x mais 6 menor que 2. Bom, o que eu faço? Como eu disse, né? Eu coloco o módulo do menos 2x mais 6 menor que 2, repito o menos 2x mais 6, do lado direito eu deixo o 2, do lado esquerdo eu coloco o 2 com o sinal trocado, ou seja, o oposto de 2, menos 2. Então eu tenho uma equação, menos 2 é menor que menos 2x mais 6, e tem outra equação que menos 2x mais 6 é menor que 2. Para resolver a primeira, o que eu vou fazer? Vou passar o 2x para o lado de cá, ficou 2x, era negativo. E o 2 para lá ficou positivo, 6 mais 2. Na de baixo, o menos 2x continua do lado de cá, o 6 troca de lado, 2 menos 6, menos 4. Aqui em cima eu fiquei com 2x menor que 8, tá lá. E aqui no de baixo, 2x maior que 4. Por quê? Eu multipliquei por menos 1 dos dois lados e invertei o sinal. Ou você pode pensar que você passou o 2x para cá e o 4 para lá, e o 2x ficou maior que 4 da mesma forma. Se eu isolar o x aqui, x é menor que 4. E se eu isolar o x na equação de baixo, x é maior que 2. Portanto, o x é maior que 2 e é menor que 4, como é um intervalo fechado, né? Olha lá.
contínuo, desculpe, né? 2 e 4, o x pode ser qualquer valor de 2 e 4. De fato, bolinha aberta dos dois lados, tá certo? Próximo exemplo. Dê o conjunto solução da equação x² menos 2x mais 3 menor ou igual a 4. Bom, eu tenho dois casos. Primeiro, coloco o módulo menor ou igual a 4. Aí o que eu faço? Tiro o módulo, deixo 4 do lado direito e faço menos 4 do lado esquerdo. Dois casos. Menos 4 é menor ou igual a x² menos 2x mais 3, ou x² menos 2x mais 3 é menor ou igual a 4. Equação 1, para resolver. Eu tenho menos 4 aqui, eu vou fazer o que com menos 4? Vou passar primeiro 3 para lá, vai ficar menos 3 menos 4 é menor ou igual a x² menos 2x. Menos 7 é menor ou igual a x² menos 2x. Passo menos 7 para o outro lado, x² menos 2x mais 7. Como aqui estava que o x² aqui era maior ou igual, ó, continua maior ou igual a zero. E não tem raízes reais. Se você for resolver por Bhaskara, você vai ver que vai dar um delta negativo. Porque o delta é b ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4ac é menos 28, ou seja, o delta vai ser menos 24. Logo, não há raiz real para essa equação 1. Para a equação 2, sim, né? x² menos 2x mais 3 menor ou igual a 4. Eu passo 4 para o lado esquerdo, fica menos 1, né? 3 menos 4 menos 1. x² menos 2x menos 1 é igual a 0. Eu vou resolver essa aqui por Bhaskara, eu vou ter que a primeira raiz é 1 menos raiz de 2 e a segunda raiz é 1 mais raiz de 2. Logo, o x, como é o intervalo, né, ele vai ser maior que 1 menos raiz de 2 e menor que 1 mais raiz de 2, porque novamente é um intervalo contínuo. Uma função modular já dada desde o início. Então, chamamos uma função modular aquela que é dada de duas formas. Olha só, eu tenho uma parte e a segunda parte. F de x é x, se o x for maior ou igual a zero, ou menos x, se o x for menor que zero. Observe que a função modular é uma função definida por duas sentenças. Como que eu determino o domínio da função modular? Bom, para poder determinar o domínio de algumas funções, eu posso seguir os passos abaixo, que é seguir e encontrar o domínio das duas partes. Vamos lá. Primeiro exemplo, determinar o domínio da função f de x é 1 sobre módulo de x menos 3. Bom, nós sabemos que 1 sobre módulo de x menos 3 só é possível pertencer a R se o módulo de x menos 3 for diferente de zero. Então, eu pego que módulo de x menos 3 é diferente de zero, o módulo de x é diferente de 3, porque o 3 trocou de lado. Portanto, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui o x, né, novamente aqui no meio. Ó, módulo de x tem que ser diferente de 3. Quando eu tiro o módulo, o 3 fica do lado de cá. Do outro lado vem o 3 com sinal negativo, o oposto dele. Então, o x tem que ser diferente de 3, o x tem que ser diferente de menos 3. Portanto, o x diferente de menos 3 e x diferente de 3. Pertencente aos reais, evidente a resposta, x diferente de 3 ou x diferente de menos 3. Outro exemplo, determine o domínio da função raiz de 2 menos o módulo de x menos 1. Bom, eu sei que o módulo de 2 menos o módulo de x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, porque está dentro de uma raiz quadrada. Então, só é possível se 2 menos x menos 1 for maior ou igual a zero. Então, o que eu vou fazer? 2 menos módulo de x menos 1 é maior ou igual a zero. Vou passar aqui o 2 para o outro lado. Menos 2x menos 1 menor ou igual a menos 2. E agora eu tenho que eu vou multiplicar por menos um dos dois lados, né? Vai ficar x menos 1 menor ou igual a 2, porque inverte esse cálculo e multiplica por menos 1. E agora eu vou separar. Vai ficar x menos 1 aqui. Do lado de cá continua o 2 que já estava. Do outro lado vem o menos 2, exatamente como eu expliquei agora há pouco. O que eu vou resolver? Esse 1 agora vai ter que vir para um lado e para o outro. Então, olha só. X menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 2. O 1 vem para o lado esquerdo, era negativo, era menos 1, veio somando. E veio para o lado direito também somando. Portanto, ficou menos 2 mais 1, menos 1. 2 mais 1, 3. Como o intervalo entre menos 1 e 3 é um intervalo contínuo, então eu digo que o intervalo é entre menos 1 e 3, ou seja, x é maior que menos 1 e menor que 3. Simplesmente porque o intervalo está aqui, ó, menos 1 e 3. Esse intervalo aqui
e é bolinha fechada. Tá? E como que eu faço o gráfico de uma função desse tipo? Bom, para fazer o gráfico é simples, né? Eu tinha que o f de x ele tem que ser igual a módulo de x. Não posso esquecer que essa aqui são duas funções, né? F de x vai ser x se x maior ou igual a zero e vai ser menos x se x menor que zero. Então eu vou usar, para quando for o x menos 1, eu vou usar o menos x. Então, olha lá, f de menos 1 é menos menos 1, que é 1. Então, quando eu tenho menos 1, o ponto 1 está marcado aqui. F de menos 2 está aqui embaixo. F de menos 2 é menos menos 2, portanto 2, está aqui. 2 pontos. Então, eu junto esses 2 pontos aqui, primeiro, certo? Vem até aqui. E, por outro lado, o zero pertence, porque é maior ou igual a zero. F de 0 é 0, porque quando é maior que 0 é o próprio x. F de 1 é 1 e F de 2 é 2. Então, eu tenho esses 3 pontos. Ligo os 3 pontos aqui. Bom, faltou esse pedacinho aqui, tá certo? Como eu sempre disse nos exercícios anteriores, quando eu tenho o menor que 0 aqui, ó, né, ou maior ou igual a 0 aqui, esse caso aqui é para os positivos, ele é maior ou igual a 0. Então, eu coloquei o 0 nos positivos. Os negativos é menor que 0, só que eu posso chegar no limite no 0. Portanto, eu calculo também f de 0 igual a menos 0. Então, f de 0 também vai ser 0, portanto, tem essa última parte aqui e ligo ela. Bom, eu disponibilizei mais um outro material complementar para vocês poderem assistir e resolverem alguns exercícios que já estão postos na atividade complementar. Então, não deixem de baixar também o PDF dos exercícios complementares, do material complementar, para poder melhorar o conhecimento de vocês. E na próxima semana nós nos encontramos. E não se esqueçam de entregar as atividades. As atividades sempre devem ser postadas até na quinta-feira da semana seguinte, ao meio-dia. Se perder o prazo, a nota vai ser zerada, tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.